pessoal da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e a gente teve no Brasil um final de semana histórico para o voleibol, mas isso a gente vai falar já já. A gente começa o programa de hoje, como de praxe, falando da Superliga Masculina, onde o Maringá foi derrotado pelo Montes Claros em seu próprio ginásio por 3-7-0, com parciais de 23-25, 19-25 e novamente 23-25. Os maiores pontuadores da partida foram Alexander e Alisson, ambos com 15 pontos. Pois é, apesar de perder dentro de casa, o Maringá deu muito trabalho, mas o Montes Claros mostra que vem evoluindo a cada rodada e conseguiu aí beliscar mais 3 pontinhos. O Canoas acabou derrotando o Juiz de Fora Vôlei em seu ginásio por 3-7-1, com parciais de 25-17, 25-20, um apertado 25-27 e um quarto set emocionante em 25-23. Léo Nascimento fez nada menos do que 31 pontos e foi o maior pontuador da partida, mas não conseguiu levar sua equipe à vitória. Do outro lado, com 29 pontos, o oposto canhoto Abubakar foi o viva vôlei da partida. O Sesc venceu o jogo de virada contra a equipe do Vôlei Renata por 3-7-1. A equipe do Rio contou com a volta de João Rafael, que se recuperou de uma lesão na panturrilha. As parciais foram 13-25, 25-23, 25-23 e 25-23. Pois é, depois de praticamente não ter entrado em quadra no primeiro set, o Rio se reestruturou e mesmo com João Rafael ainda sem ritmo de jogo, conseguiu fazer 3 sets vitoriosos seguidos com o mesmo placar apertadíssimo. Aliás, o maior pontuador do jogo foi o oposto Vissoto do Vôlei Renata com 28 pontos. E, para variar, o Viva Vôlei foi para o ponteiro João Rafael. Bom, o Corinthians, que vem fazendo uma grande temporada, fechou a rodada perdendo dentro de casa para a excelente equipe do Taubaté. Foram 3-7-0 com parciais de 17-25, 23-25 e 22-25. O maior pontuador da partida e também viva vôlei foi o oposto, o Wallace, com 14 pontos. O Corinthians vem muito bem no torneio, mas nesse jogo mostrou que ainda precisa acertar muitos detalhes para chegar a se igualar aos favoritos ao título. Já pela Superliga Feminina, a gente teve a disputa da 11ª rodada, aliás, a última do primeiro turno, que começou com a vitória do Camponesa Minas por 3-7-0 contra a equipe do Renata Valinhos. As parciais foram de 25-23, 25-19 e um fácil 25-13. A maior pontuadora em viva vôlei da partida foi a central Carol Gataz, que fez 18 pontos. A partida teve algumas polêmicas, principalmente com relação à arbitragem, que se mostrou um pouco tendenciosa para o lado mineiro, mas o Minas não ligou para isso e levou para casa mais 3 pontos. O Praia Clube segue passando por cima de todo mundo e a vítima dessa vez foi o Rinodê Barueri de José Roberto Guimarães, que foi derrotado por 3-7-1. As parciais foram 22-25, 25-16, 25-17 e 25-15. Mais uma vez, Nicole Fawcett, a oposta norte-americana, foi a maior pontuadora do jogo com 19 pontos. Mas quem levou para casa o Viva Vôlei foi a sua companheira, a levantadora Ananda, que entrou no decorrer da partida e deu nova cara à equipe. Pois é, nesse jogo, o Barueri entrou bem, jogando de igual para igual com a super equipe do Praia Clube e conseguiu vencer o primeiro set. Mas a partir daí, o
se reestruturou, voltou a apresentar o voleibol que está encantando a todo mundo. Aliás, o Praia é considerado praticamente uma seleção brasileira. A gente tem aí Valeuska e Fabiana, que foram titulares da seleção, campeãs olímpicas. A gente tem a Amanda, que faz parte da atual seleção brasileira. É difícil, Amanda, Nanda, a gente complica mesmo. A ponteira Amanda faz parte da atual seleção brasileira, né? Fê Garay, que está voltando para a seleção na próxima temporada, uma das melhores ponteiras do mundo. A Claudinha, que já teve passagem pela seleção, e uma das atuais líderes da seleção, Suelen. A única que não faz parte aí é justamente Nicole Fawcett, a oposta norte-americana. O time está jogando muito, está jogando fino da bola e sobrando no torneio. Então, Barueri foi muito bem no primeiro set, mas não conseguiu segurar a bola até o final e acabou sendo derrotado. Bom, a gente teve também o Brasília perdendo por 3-1 para o Pinheiros, parciais de 21-25, 15-25, 25-21 e um apertado 25-27. Bruna Honório também, para variar, a pontuadora do jogo com 18 pontos e acabou levando o Viva Vôlei. O Fluminense derrotou o SESI São Paulo por 3-0. Os parciais de 25-21, 25-19 e 25-23. A oposta Neneca foi a maior pontuadora do jogo com 17 pontos, mas mesmo assim não conseguiu dar a vitória à sua equipe. E a ponteira Michele do Fluminense acabou ficando com o Viva Vôlei. Um jogaço clássico dos clássicos aconteceu na última sexta-feira entre Vôlei Nestlé e Sesc Rio de Janeiro. Pois é, um jogo desse nível não poderia terminar de outra forma que não fosse num tie break. O Rio acabou vencendo de virada depois de chegar a estar perdendo por 5-0 no tie break. Pois é, galera, um jogaço. O Rio fez 3-2 com parciais de 25-23, 12-25, 25-20, 22-25 e 16-14 no tie break. Pois é, o Osasco teve a vitória na mão, mas nos detalhes acabou deixando escapar e mostrou porque tem a fama de ser freguês do Rio de Janeiro. Mas é um grande jogo onde as opostas se sobressaíram. Tandara e Monique foram as maiores pontuadoras, ambas com 25 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei foi a ponteira Casiele do Rio de Janeiro, que entrou no decorrer da partida no lugar da dominicana Penha e deu outra cara para a equipe do Rio, dando principalmente maior volume de jogo e propiciando uma maior diversificação nas jogadas das cariocas. Parabéns aí a Casiele, mostrando seu valor no time do Rio de Janeiro. Bem, e como eu disse no início do programa, esse final de semana foi histórico para o voleibol brasileiro. Pois é, na partida entre Vôlei Bauru e São Caetano, a gente teve a estreia da ponteira oposta Tiffany, a primeira transexual brasileira a participar de torneios oficiais femininos. Pois é, ela entrou no decorrer da partida e foi uma das maiores pontuadoras, não só do seu time, mas do jogo, né? Ficando atrás apenas de Paula Pequeno e da Fernanda Tomé. Tiffany fez 15 pontos na partida. Mas quem acabou levando a vitória foi São Caetano, por 3-2, com parciais de 25-22, 17-25, 22-25, 25-23 e um apertado 13-15. Quem se destacou na partida foi a ponteira Sonali, com 23 pontos. E não somente foi a maior pontuadora, mas que acabou ficando com o Viva Vôlei. Bom, a estreia da Tiffany ainda vai gerar muita polêmica, muita gente a favor, muita gente contra, mas é uma realidade e a gente tem que dar força à jogadora para que ela possa desenvolver o seu melhor voleibol, já que a própria Federação Internacional liberou a sua participação, né? Sendo contra ou a favor, a gente tem que respeitar. Bom, então a gente fica por aqui no giro da rodada e agora a gente vai direto
para o saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido falando de Superliga B. Pois é, a Superliga masculina teve o seu formato e a tabela definidos. Ela vai ter início no próximo dia 20 de janeiro, com previsão de terminar no dia 14 de abril. Serão 8 times que jogarão em um turno único, todos contra todos. E todas as equipes vão avançar para as quartas de final, com confrontos definidos em cruzamento olímpico, ou seja, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. As quartas e semifinais serão disputadas em séries de melhor de 3 partidas. Outro aspecto diferente em relação às temporadas anteriores é que 2 clubes vão ascender para a Superliga A, ou seja, o campeão e o vice-campeão terão suas vagas asseguradas na próxima Superliga A. E na briga pelo título, a gente vai ter Botafogo do Rio, APAM Esferatur de Santa Catarina, UPS do Distrito Federal, Monte Cristo Artesanal de Goiás, Uberlândia Gabarito Star Química de Minas Gerais, Vôlei Ribeirão Preto de São Paulo, Vôlei 1 Itapetininga também de São Paulo e Super Vôlei Santo André também de São Paulo. A Superliga B feminina também já definiu o seu formato e vai ter início no dia 25 de janeiro, com a final prevista para 7 de abril. Serão 6 equipes disputando o título, sendo que, assim como no masculino, o campeão e o vice passam direto para a Superliga A, né? Na fase de classificação, o primeiro e o segundo colocado vão direto para as semifinais, enquanto que os 4 restantes fazem um play-off para disputar as quartas de final. A novidade para a nova temporada está na disputa das fases eliminatórias, que serão melhor de 2 jogos com uma disputa de um Golden Set de 25 pontos, caso seja necessário. Bom, as equipes que irão disputar o título são São José dos Pinhais, do Paraná, Adepts Londrina Positivo, também do Paraná, Cascavel do Paraná, ADC Bradesco São Paulo, Lavras Minas Gerais e Cefa do Rio Grande do Sul. A vaga de Cascavel é direcionada ao CWB Calab House, equipe que disputou a Taça Ouro neste ano e que teve parceria com o time de Cascavel. De acordo com Gisele Miró, que é uma das idealizadoras do projeto, a CNPJ, a vaga e os direitos de participação estão com a Associação Paranaense de Educação Esportiva e Social, que é um órgão do clube. Então, a partir de janeiro, a Superliga B vai estar bombando, tanto no masculino e no feminino, e a gente deseja boa sorte aí para as equipes e que realmente elas façam um grande espetáculo e que subam as melhores para a Superliga B para engrandecer ainda mais o voleibol brasileiro. Bom, nessa semana a CBV divulgou também a tabela da Copa Brasil Feminina. Pois é, a tabela vai ter início na próxima quinta-feira e será disputada com as 8 melhores equipes do primeiro turno da atual Superliga. São eles o Dentil Praia Clube, Sesc Rio de Janeiro, Vôlei Nestlé, Camponesa Minas, Fluminense, Rinodê Barueri, Pinheiros e São Cristóvão São Caetano. Pois é, o São Cristóvão conseguiu a vaga ao derrotar justamente a equipe do Bauru no tie-break na última partida que a gente comentou aí. As duas equipes estavam disputando, né, diretamente por essa última vaga e com a vitória o São Caetano acabou levando. As finais da Copa do Brasil serão realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro em Lages, Santa Catarina.
e apenas a grande final será transmitida pelo canal Sport TV. O Rexona Sesc no feminino e o Funvic Taubaté no masculino foram os últimos campeões do ano passado, né, da edição do ano passado. Então aí vem essa competição para somar ainda mais com a Superliga e a gente espera aí grandes jogos. A gente vai ter aí no dia 14 Camponesa Minas e Fluminense, no dia seguinte, no dia 15, Praia Clube e São Caetano, também no dia 15 o Sesc enfrenta o Pinheiros e o Vôlei Nestlé, o Rino de Barueri. As semifinais que vão acontecer no dia 18 de janeiro e a final no dia 19, a final sim, transmitida pela Sport TV. Então essa semana aí a Superliga Feminina dá um tempo para a disputa da Copa do Brasil. Bom, e falando em Copa do Brasil, em grandes nomes, a gente vai agora falar de mais um do Personalidades do Vôlei. Dante Guimarães Santos do Amaral. Inicialmente praticava natação em sua cidade natal. Aos 14 anos, começou a praticar voleibol no colégio onde estudava. Surgiu como uma grande promessa do esporte após o Campeonato Mundial de 1998. Porém, veio a estrear oficialmente na seleção brasileira em 99, aos 19 anos. Jogador de estatura na média mundial, bastante jovem e com um grande poder ofensivo, embora possuísse um biotipo esguio conservado até os dias de hoje. Porém, nas Olimpíadas de Sydney em 2000, ficou marcado como culpado pela eliminação brasileira para a equipe argentina, pois durante todo o jogo foi parado no bloqueio diversas vezes. E nesse mesmo erro, deu a vitória aos argentinos. Mesmo com a eliminação brasileira e o 6º lugar geral, Dante foi considerado o 3º melhor atacante do torneio olímpico. Um ano mais tarde, Dante foi convocado novamente para a seleção brasileira, que na época começava a ser treinada por Bernardinho. A partir de então, Dante melhorou muito rapidamente sua técnica, aprendendo a dosar a força de seu ataque e a dominar os fundamentos de fundo de quadra, como passe e defesa. Depois de um tempo de treino desses fundamentos defensivos, ele foi transferido de posição, passando da saída de rede para a ponta. A partir de então, foi sendo peça de um conjunto homogêneo que veio crescendo ao longo desses anos, conquistando uma credibilidade com o público torcedor, técnico do time e o principal, o respeito dos adversários. Depois de passar por grandes equipes no Brasil e no exterior, Dante faz parte do novo elenco da Funvic Taubaté, um dos times candidatos ao título da atual Superliga e que, inclusive, já venceu o Super Sada Cruzeiro na atual temporada. Bom, e depois de a gente falar do vovô do vôlei, Dante, que tem mostrado aí um fôlego de garoto, né? E que tem uma história belíssima, não só na seleção brasileira, mas pelos diversos times pelos quais ele passou, a gente vai para a nossa agenda. Então pega aí papel e caneta para que vocês não percam nenhum desses grandes jogos que virão por aí. Bom, ainda hoje a gente tem grandes jogos rolando. A gente está acontecendo nesse exato momento Vôlei Renata e Maringá Vôlei na Sport TV, mas não vai para lá assistir não, assiste a gente primeiro, tá? Porque depois tem mais jogo. A partir de 21h45, Juiz de Fora Vôlei e Corinthians. Esse jogo, o programa já vai ter acabado, vocês estão liberados para assistir. No próximo dia 15, mais conhecido como amanhã, a gente tem às 21h45, Montes Claros Vôlei e Caramuru Castro. No próximo dia 16, às 20 horas, SESI São Paulo e Sesc Rio de Janeiro. Todos esses jogos transmitidos pela Sport TV.
E a gente tem no próximo dia 17, pela Rede TV, que Deus a tenha, Minas Tênis Clube e Leves Canoas. A gente brinca com a Rede TV, mas é muito triste o que tem acontecido nas transmissões do canal, né? No último final de semana, mais um jogo, né? Esse jogo histórico entre Vôlei Bauru e São Caetano também foi interrompido antes de seu final. Já está virando praticamente uma tradição da Rede TV cortar os jogos antes do final, o que é um verdadeiro desrespeito ao torcedor do voleibol. E a cada semana a gente renova a nossa torcida para que a Rede TV reveja sua grade e dê um espaço decente ao voleibol brasileiro. Bom, como a gente falou, essa semana a Superliga Feminina dá um tempo para a disputa da Copa do Brasil, mas semana que vem a gente vai ter 2 jogos pela primeira rodada do retorno sendo transmitidos. No próximo dia 18, às 21 horas na Sport TV, o Brasília recebe o Fluminense. E no dia 19, às 21h30, também na Sport TV, Vôlei Nestlé e Rino de Barueri. É isso aí, galera. Muitos jogos rolando e semana que vem a gente está de volta para falar daí um pouquinho dessa primeira fase da Copa do Brasil Feminina. Vamos estar falando também, né, do Campeonato Mundial de Clubes Masculinos, que o Sada Cruzeiro está aí disputando, né, brilhantando e levando o nome do Brasil. Então tem muita coisa para a gente falar semana que vem e eu espero vocês aqui, tá ok? Um beijo grande e até lá!